Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Você deve estar aí começando o curso de engenharia, né? Ou voltou aí para estudar um pouco, tá meio perdido. Eu preparei essa aula para você. A gente vai bem passo a passo, a gente vai começar do zero, bem devagarinho, embora seja um pouco entediante para quem já está avançado, entender essas três regras que a gente vai ver, que a derivada de uma constante é zero, a derivada da potência e a regra da soma. A gente vai trabalhar com três regras para não ficar muito longo o vídeo e atender o propósito dessa primeira aula, que é iniciante, né? O tema já fala derivada do zero ao avançado, tenda passo a passo. Então a gente vai bem devagarinho, a gente vai num tempo assim tranquilo para que você possa entender, voltar ali se tiver algum exercício que você viu na sua faculdade, ali na engenharia, no curso de engenharia, de matemática, você não conseguiu entender, você tem que entender o passo a passo, porque ao desenvolver um pouco lá para frente para avançado, você vai envolver esse marco zero, certo? Então vamos lá começar o vídeo. Nesse primeiro momento a gente vai conversar um pouco, né? Para que serve a derivada? Que acho que uma grande pergunta assim, não só a derivada, mas em diversos cursos e matérias assim, para que serve aquilo? Para que eu vou usar na minha vida e tal? Por que serve a derivada? A derivada é uma ferramenta matemática usada para entender como uma quantidade muda em relação a outra, certo? Então, o que é esse momento da derivada? A derivada, ela consegue medir pontos instantâneos, rápidos ali, em curto prazo, para você ter medidas em diferentes áreas, né? Mais especificamente, ela mede a taxa de variação instantânea de uma função em um ponto. Então, eu vou ter ali variações, que às vezes muito cálculo, você vai conseguir ali, eu consigo calcular a velocidade de um carro depois que ele atingiu tanto tempo. Depois de certa velocidade chegar num local tal, eu consigo medir a velocidade. Mas a derivada consegue calcular pontos instantâneos em específico, né? Termos simples ali, vamos dizer, a derivada responde perguntas como: qual é a velocidade de um carro em um instante específico? Então vamos supor ali, o carro está numa rodovia, pode andar 80 km, 110 e assim por diante, depende ali do limite da velocidade. Você consegue calcular velocidades instantâneas, né? Se ele diminuiu a velocidade, se ele aumentou, ele estava a 110, foi para 115, então você consegue calcular. Como a temperatura de um material muda ao longo do tempo. Então tem diversos materiais ali, né, que às vezes dilata e diferentes formas daquele material sofrer com a temperatura ali, né, com o tempo, eu consigo calcular aquilo. Eu consigo ter as variações, né, que vai ter de temperatura no longo do tempo. E também um determinado custo de lucro que varia em função de diferentes variáveis. Então eu consigo ali calcular instante de lucros em curto prazo ali, vamos dizer. Teve um lucro maior. Qual que é aquele instante que recebeu? Qual que é a variável, certo? Nesse momento, um pouco de conversa, para a gente entender de onde que veio a derivada. A origem da derivada remonta ao desenvolvimento do cálculo diferencial. No século XVII, principalmente, foi graças a dois matemáticos, né? O Isaac Newton, famoso, e o Gottfried, né? Seu amigo. Embora ambos, né, tenham chegado às ideias fundamentais de maneira independente, o conceito da derivada emergiu como, né, uma ferramenta para poder resolver problemas relacionados à taxa de variação, né? Aquilo que varia, aquilo que vai ter ali várias camadas ali instantâneas. Isaac Newton, no século XVII, desenvolveu o conceito da derivada para investigar movimento de corpos, né? Especialmente na mecânica, no estudo da mecânica, né? Tem muita variação ali do movimento. E queria entender os objetos, como que eles se movem ao longo do tempo, e o que levou a estudar a relação entre a velocidade e a aceleração, né? Em análise de Newton, ele chamava, né, fluxões, né, que são equivalentes à derivada que conhecemos hoje.
Newton usou a ideia da função descrevendo o seguinte: a posição do objeto em relação do tempo e procurava determinar a velocidade instantânea derivada da posição e a aceleração, né? E desenvolveu esse conceito para resolver problemas de física, né? Lei da gravitação, né? Universal, lei de movimentos e assim por diante. Já o seu amigo matemático Gottfried, não sei se estou falando certo, enquanto o Newton estava lá, né, preocupado com as aplicações de física, ele falou assim: opa, eu vou, né, ter uma outra abordagem, né, que vai enriquecer o estudo, né, mas mais formal e simbólica. Então ele introduziu a notação que usamos hoje, que é a derivada dy está para dx, para representar a taxa de variação de y, né, em relação de x, né, a inclinação de curva, taxa de mudança, né. Então o amigo de Newton, né, ele foi pioneiro né, no cálculo, na apresentação da derivada como a tangente, que é uma curva de um ponto. Certo? Principais motivações, vamos dizer assim, para o surgimento da derivada foi o problemas de movimento, a tangente a curvas e a taxa de variação. Né? Uma aplicação inicial assim, né, vai usar em física, geometria, engenharia. Para a gente concluir essa parte teórica aqui agora, a derivada surgiu como uma resposta de problemas práticos de movimento, mudança, taxa de variação. E se tornou uma ferramenta muito importante na matemática aplicada. A contribuição dos dois matemáticos permitiu o desenvolvimento do cálculo diferencial, que hoje é essencial em áreas como engenharia, ciências físicas, economias e muito mais, certo? Então vamos lá, a gente vai aprender a calcular passo a passo, com bastante calma e aplicação, ok? A gente vai ver aqui regras de derivação, explicação passo a passo. Nesse primeiro instante, a gente vai ver derivada de uma constante. Quanto que eu vou usar? Sempre que a função for uma constante, a derivada é zero, porque uma constante não muda à medida que x varia. Pessoal, então aqui, ó, f de x é igual a c, que o c vai ser nossa constante. Sempre que eu tiver uma constante que eu não tenho um termo x ali, vai ser zero. Então, toda vez que eu tiver um número constante sem um termo x ali, ele não vai variar, ele não vai interferir ali na medida, então ele é zero, certo? A gente vai ver o passo a passo agora. Tem dois exemplos aqui. F de x é igual a 5. Então, 5 vai ser a nossa variável. Diferente se eu escrevesse assim, ó. Se eu escrevesse f de x é igual a 5x, então ela não é constante, mas eu tenho um termo x. Nesse caso aqui específico, quando eu tenho uma constante, sempre vai ser zero. Então, logo, f' de x é igual a zero. Isso para todo número, né? F de x de 1000. Aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui de 100, certo? fx é igual a 100, a função de x é igual a 100. Então, f' de x é igual a zero. F' por quê? É a primeira derivação que eu estou fazendo, né? Está indicando, né? Ali, opa, houve uma variação ali, a primeira variação, certo? Então, toda constante, que eu não tenho um x agregado, igual eu escrevi aqui, ó, certo? Que é constante, que é somente o número ali, ó, sozinho. Ele é zero. Então, toda função de uma constante, ela é zero, certo? Vamos para o próximo. Derivada de uma potência de x, regra da potência, né? Ou você vai ouvir falar aí, regra do tombo. Quanto que eu vou usar? Esta regra é usada sempre que você tiver uma função que envolva uma potência de x. É uma das regras mais comuns e se aplica a qualquer função de tipo x elevado a n, onde n é um número inteiro, fracionário, positivo ou negativo. Pessoal, então a gente vai ver muito aqui, ó, essa função x elevado a n, com o expoente n,
Como que eu faço na derivada? Esse n aqui, ó, tá vendo? Ele vai tombar, por isso que eles falam a regra do tombo, ó. Que é a regra da potência. Esse n ele vai passar multiplicando com a base, certo? Igual aqui, ó. O n passou multiplicando com a base. Esse expoente que vai permanecer, que é o mesmo que desceu para multiplicar, ele vai subtrair 1. Então, eu vou tombá-lo ele para cá, multiplicar com a base, e essa mesma potência, mesmo expoente que ficou, eu vou subtrair 1, certo? Então, vamos ver isso aqui na prática. Eu tenho aqui, ó, 3 funções, certo? A gente vai aprender essa regra da potência. Essa primeira aqui, ó, a função de x, f de x é igual a x elevado ao cubo. Então, o que eu vou fazer? Presta atenção. Eu vou pegar esse 3 e ele vai tombar para frente, ó. Eu vou pôr até meio espaçado aqui, ó. Então, vai ficar, ó, 3x ao cubo. E eu vou subtrair 1. Viu que eu fiz? Peguei o expoente, joguei ele para frente aqui, deu um tombo, né? Para frente. Então, o expoente se tornou multiplicador da base. E esse expoente eu vou subtrair 1, certo? Então, vamos lá. Então, é 3x elevado a 2. Que é o 3x, que eu peguei do expoente, desci ele multiplicando com a base. E esse expoente 3 subtrai 1. Então, 3x elevado ao quadrado. Certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui? Ó, tá vendo 2 aqui, né? Meu 2 aqui, meu expoente. Eu vou tombá-lo, vou tombar ele para frente aqui, ó. Ele vai descer multiplicando com a base, ó. Então, vai ficar 2 que eu peguei do expoente, vezes 3x. Olha que bacana, ó. Peguei o expoente, joguei ele para frente da base, multiplicando com a base. E o expoente que sobrou em cima, eu vou subtrair 1. Então, isso aqui é uma regra da potência, ela é fixa. Tombou para frente, subtraiu 1 do expoente. 2 vezes 3, 6. Mantém o x aqui. 2 menos 1 é 1. 1 a gente não precisa colocar aqui, certo? Mas estou colocando só para você entender. Então, a derivada... Opa, esqueci até de um detalhe aqui, ó. F' de x... Pode esquecer. Aqui, ó. F' de x, que é a variação ali, certo? E F' de x. Quando que eu mudo esse F'? Eu ponho F duas linhas. Quando eu for continuar a derivada. Aqui eu parei no 6x elevado a 1, certo? Se fosse derivar mais, eu falo assim, eu quero a variação, eu quero 3 derivadas dessa função, exemplo. Então, você vai f de duas linhas, f de 3 linhas. Você vai continuar essa derivada. Nesse instante, é só uma derivação só. Então, a gente pegou o expoente, passou ele para frente, multiplicou com a base, subtraiu 1 do expoente. Então, ficou 2 vezes 3x, 6x, 2 menos 1, ficou a 1. Então, f' de x é igual a 6x, que não precisa colocar um 1 lá, né? Certo, pessoal? Então, a gente vai fazer aqui uma próxima. Deixa eu até mudar a cor aqui do expoente para você entender o que a gente está fazendo. Ó, vamos lá. Agora a gente tem uma fração aqui de expoente. Vai continuar a mesma coisa, não se apavora. Então, eu vou pegar o expoente, regra da potência, vou tombá-lo ele para frente da base. Então, vai ficar, ó, 1 sobre 2. Vou mudar a cor aqui para vocês entenderem o que a gente está fazendo. 1 sobre 2 vezes x.
O expoente continua. E eu vou subtrair 1 do expoente. Certo? Desci aqui o expoente multiplicando, ó. Multiplicando com a base, ficou meio x, né? Então, vamos repetir aqui, ó. F' de x, pode esquecer de colocar isso aqui, ó. Então, F' de x é igual meio x. Ah, agora mas você esqueceu ali de subtrair 1. Então, vamos lá, ó. Vou fazer esse método aqui. Então, ficou, ó, 1 sobre 2 menos 1, certo? Então, aqui vai ficar, se eu fazer, né? Aqui eu poderia pôr 1, só para você entender o que tá fazendo. Tá fazendo 1, né? Então, vai ficar aqui, ó, igual a 1 menos 2 vezes aqui. 1 vai dar 2. Dividido, multiplica esses dois, 2. 1 menos 2 é menos 1, então vai dar menos meio, certo? Então, aqui, ó, o novo expoente, subtraindo por 1, vou pegar aqui a tinta, vai ficar menos meio, certo? Então, pessoal, ó, regra da potência. Pego a expoente, tombo ele multiplicando com a base, e esse expoente que já estava na função, eu vou subtrair por 1, certo? Tem que fixar isso. Beleza? Então, vamos para o próximo. Agora, eu tenho a regra da soma. A gente viu a regra da constante, que é igual a zero. Viu uma regra da potência. Você toma o expoente para frente da base, multiplica o expoente com a base. O expoente que já está ali na função, você vai subtrair 1. Agora, esses conceitos, se aparecer aqui nesse caso de soma, na regra de soma, a gente vai usar o mesmo conceito. Só que a gente vai agora separar elas pela soma, né? Então, quando que eu vou usar? Sempre que você tiver uma soma de duas ou mais funções, a derivada da soma será a soma das derivadas. Isso simplifica o processo, pois você pode derivar cada parte separadamente. Então, essa regra da soma permite que eu desmonte a derivada, derivo cada função, depois volto ela para a soma, certo? A gente vai vir aqui, ó. F de x é igual a g de x mais h de x. F' de x é igual a g de x e h de x. Só separou, fez a derivação e beleza. Você já pode aplicar isso direto, não tem problema, mas a gente vai explicar o passo a passo aqui. Tem dois exemplos aqui, ó. Eu tenho a primeira, que é f de x é igual a x ao quadrado mais 3x. Tem a segunda função de x, que é 3x ao quadrado mais 2x mais 4. Então, o que acontece aqui, ó? Essa regra da soma permite que a gente separe elas, as duas, e depois volte na função. Então, a gente vai fazer a primeira aqui, ó. X ao quadrado mais 3x, certo? Então, na regra da soma, eu posso separar. Então, a primeira derivada vai ser x ao quadrado, certo? Então, vamos derivar. A derivada em função que está para a derivada de x ao quadrado, certo? Como que eu aplico agora? Volta naquela parte da regra da potência. O 2 não é expoente, ele vai tombar, multiplicar com a base, eu vou subtrair 1. Então, vai ficar 2x com 2 aqui em cima, subtraindo 1. Logo, essa função é 2x, que 1 eu não preciso colocar, mas vou deixar aqui para você entender. 2 menos 1 é 1, certo? Beleza? Segunda derivada. A gente vai ter derivar o 3x. Percebeu o que acontece aqui? Essa regra da soma só permite que você
faça a derivada de cada função em um instante específico, né? Você faz a primeira, depois faz a segunda. Você já pode fazer isso aqui de cabeça, né? Você sabe que é 2x mais 3, certo? Mas vamos aqui especificar. Vou até mudar a cor aqui, né? Fez a primeira, agora a gente vai fazer essa segunda aqui, certo? Então, a segunda derivada é de 3x. Então, derivada de dx de 3x. Como que faz? Pego o expoente, tombo ele, multiplico com a base, e o expoente subtrai 1. Então, quando não tem nada, é 1 aqui. Então, vai ficar, ó, se eu fosse descer, não precisa descer, mas vamos descer aqui, ó. Seria 1 vezes 3, x elevado a 1, e eu vou subtrair 1. A gente vai entender o porquê que o x sai daqui, ó. Presta atenção. 1 vezes 3x é 3x. 1 menos 1 é 0. Certo? Todo número elevado a 0 é o quê? É 1. Então, essa nossa função é 3 a derivada. Certo? Como que eu vou retomar isso? Vou até mudar a cor aqui. Então, essa função voltando aqui para o contexto, eu vou, ó, a derivada de 3x é 3, a derivada de x ao quadrado é 2x. Voltando ela aqui na função, a derivada agora, eu vou voltar na soma, vai ficar 2x mais 3. Olha que bacana. 2x mais 3. Então, essa é a derivada da função x ao quadrado mais 3x. Só separei ela um pequeno instante para você entender. Aplicamos a regra da potência e fechamos aqui a função. Deu para entender o passo a passo? Se tiver alguma dúvida, volta no vídeo, vê essa regra do tombo. Nesse primeiro instante pode ser um pouco confuso, mas logo que você pega o jeito aí, beleza. Agora vamos para a segunda aqui, ó. Vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho 3 agora, vou ter 3 derivadas. Vou só separar. Vamos fazer a primeira, ó. Quem que é a primeira? 3x ao quadrado. Então, d de dx, né, que é 3x ao quadrado, eu vou derivar ela. 3x ao quadrado. Vamos derivar? Regra da potência. Pego 2, desce tombando, multiplicando com a base, subtrai o 1 do expoente. Então, vai ficar 2, que é o expoente que eu desci, vezes 3x elevado ao quadrado a menos 1. Sempre subtrai 1. Logo, essa derivada é 2 vezes 3, 6, x. Então, a derivada de 3x ao quadrado é 6x. Próxima derivada, ó. Próxima derivada é o 2x. Então, d dx, a derivada de variável x é 2x. Então, vamos derivar? 2x, quando não tem nada, o que é aqui? Expoente 1. Estou fazendo passo a passo, mas sempre que tiver o x, não tiver elevado ao quadrado, ao cubo, assim seja, você já pode cancelar o x. Mas eu vou fazer passo a passo. Ó. O 1 vai descer tombando, multiplicando 2x. Esse 1 eu vou subtrair. Então, vai ficar 2x elevado a 0, que todo número elevado a 0 é 1. 2 vezes 1, 2. Certo? Então, essa aqui é a segunda derivada. Agora, vamos para a terceira e última. A terceira é o 4. Então, d de dx é 4. 4 é uma constante. Como que a gente viu no vídeo lá anterior mesmo? Toda função de uma constante, ela é 0.
certo? Então ela é sempre 0. Então deu para entender, pessoal? Então a nossa nova função aqui depois da derivada vai ser o quê? A primeira, que é 6x, certo? Mais derivada de 2x que é 2, mais derivada da constante, que é 0. O 0 nós não precisa colocar aqui. Então, f' de x é igual a 6x mais 2. Fechou, galera? Qualquer coisa, volta no canal, dá uma analisada, vê o passo a passo. Agora, a partir desse vídeo, você já se inscreve aí, ativa o sininho, e a gente vai para as próximas etapas. Então, vamos passo a passo, para você pegar o básico aqui, para a gente poder aplicar depois lá na frente, tá bom? Muito obrigado. Se falta alguma coisa, deixa nos comentários. Estamos aqui para receber feedback, como está interagindo, como vocês pedir, certo? E vamos chegar ali num propósito para ajudar todos ali, certo? Muito obrigado a todos. Deixa o like. Até a próxima.